Leitura resumida do projeto de resolução número 5, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de Vera. A Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aprovando, o presidente dessa legislatura promulgará a seguinte resolução. Fica regulamentada a Lei Federal 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Vera, estabelecendo competências, procedimentos e providências correlatas a serem observados por seus órgãos e entidades visando garantir a proteção de dados pessoais. As atividades de tratamento de dados pessoais pela Câmara e pelos seus entes deverão observar a boa-fé e os princípios da finalização, adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da segurança, da prevenção, da não discriminação e a responsabilização e prestação de contas. O tratamento dos dados pessoais pela Câmara e pelos seus entes deve objetivar o exercício das suas competências legais e o cumprimento das atribuições legais do serviço público, e também observar o dever de conferir publicidades às hipóteses de sua realização, com o fornecimento de informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a sua execução. A Câmara e seus entes podem efetuar o uso compartilhado dos dados pessoais com outros órgãos e entidades públicas, para atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas. É vedado ao poder público transferir à entidade privada de dados pessoais constantes de base de dados a que tenha acesso, exceto em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, quando houver a previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou, na hipótese da transferência dos dados, objetivar exclusivamente a prevenção de fraude e irregularidades. A Câmara e os seus entes podem efetuar a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais a pessoas de direito privado, desde que o encarregado geral da proteção dos dados do município informe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na forma do regulamento federal correspondente, ou que seja obtido o consentimento do titular. A Câmara e os seus entes devem realizar e manter continuamente atualizado o mapeamento dos dados pessoais existentes e dos fluxos de dados pessoais e suas unidades, a análise de risco, o plano de adequação e o relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando solicitado. A estrutura necessária para a implantação e a operacionalização da LGPD na Câmara obrigatoriamente conterá a indicação de um encarregado geral de proteção de dados a ser designado pela Câmara e a Comissão de Proteção de Dados Pessoais, composta por representantes setoriais indicados pela autoridade máxima. A identidade e as informações de contato do encarregado devem ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva no portal web, em seção específica sobre o tratamento de dados pessoais. O encarregado da proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício de suas funções. Compete à Comissão de Proteção de Dados Pessoais analisar e aprovar os procedimentos para a proteção de tratamento de dados no âmbito da Câmara Municipal de Vera e atuar de forma deliberativa e consultiva quanto a qualquer assunto relacionado à LGPD, demais leis que possam colidir com o tema de proteção de dados e sobre esta resolução. Os casos omissos deverão ser dirimidos tendo em vista o contido na Lei Federal 13.709 ou outra que vier a substituí-la, sendo tal norma legal fundamento de validade geral desta resolução. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 13 dias do mês de junho do ano de 2024. Coloque em discussão o projeto de resolução 05/2024. Faça a votação do projeto de resolução 05/2024, sua única votação. Favorável, permaneça sentado. Contrário, por favor, se manifeste. Projeto de resolução aprovado por unanimidade.